Mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, a palavra do Senhor. Para aqueles que nos assistem, nós estamos numa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, e agora à noite estaremos iniciando as considerações do capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, fale ao nosso coração de uma forma toda especial. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e temos a responsabilidade de meditar nesta palavra, que é alimento para a nossa alma, direção para a nossa vida. E para isso, Senhor, nós carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo, do discernimento que só o Teu Espírito Santo pode dar, e também da intrepidez, a coragem, para que a gente possa ministrar esse texto e não só aprender, mas apreender esse texto nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala de uma forma toda especial ao meu coração, que a minha vida seja transformada para a glória do Teu nome e a vida dos meus irmãos a cada dia, toda vez que nós estivermos diante da Tua sacrossanta palavra. É em Cristo que nós oramos e desde já Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. O tema da mensagem nesta noite é vida nova, tudo novo em Cristo. Em Cristo nós temos vida nova e tudo novo. É essa a ênfase que Paulo vai dar aqui. Mas à guisa de introdução, eu queria relembrar aos irmãos uma canção que, quando meu filho Diego morava com a gente lá em casa, ele gostava de cantar e tocar no violão. É uma canção que o título dela é Que Seja Meu Universo. E dentre tantas coisas bonitas e profundas naquela canção, ele diz que de manhã que o Senhor seja o seu primeiro pensamento. Que a primeira coisa que você venha pensar ao acordar seja em Jesus Cristo. E é essa a ênfase do texto que temos diante de nós nesta noite. E o desejo do meu coração, o clamor da minha alma é que o Espírito Santo de Deus possa nos abrir o entendimento para compreender esse texto, de forma tal que nós possamos sair daqui com isso queimando na nossa alma. Ó Senhor, eu quero de fato pensar em Ti. Eu quero buscar as coisas do alto. Eu quero viver a minha vida para a glória do Senhor, uma vez que o Senhor transformou a minha vida, mudou a minha vida, a minha história. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver buscando as coisas do alto. Mas ainda eu preciso destacar para os irmãos
um ponto interessante. A partir do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, nós entramos naquilo que os teólogos chamam de a parte prática da carta. O apóstolo Paulo tinha um modo de escrever, ele tinha uma maneira de escrever que era peculiar sua. Geralmente, quando nós lemos as cartas de Paulo, na sua quase que totalidade, nós vemos que Paulo, primeiro, ele doutrinava a igreja. Primeiro, ele trata da doutrina, do ensino, da teologia. Então, ele gasta tempo com a doutrina, porque a doutrina é importante, a teologia é importante. O pensar as coisas de Deus é importante. Mas Paulo não é simplesmente um teórico, Paulo não é simplesmente alguém que está escrevendo livros, que está dando palestras. Paulo é um pastor, ele não é só um teólogo, ele é um pastor. E como pastor, ele não faz teologia no vazio. Ele faz teologia na trincheira, na prática, na lide pastoral, no dia a dia. Então, as reflexões teológicas de Paulo, elas têm aplicações para o nosso dia a dia. E aí, quando você lê as cartas de Paulo, primeiro você tem a exposição da doutrina e depois, geralmente, o meio da carta, você tem a exposição das implicações práticas daquela doutrina. Nós estamos diante de uma carta que trata da cristologia, da doutrina de Cristo. Como nenhum outro escrito no Novo Testamento, a carta aos Colossenses é a carta muito excelente da cristologia, onde Paulo vai tratar da pessoa de Cristo, da majestade de Cristo, da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo, da obra de Cristo, da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não consegue falar sobre isso sem dizer, isso aqui implica na sua vida desta maneira, desta forma. Então, capítulos 1 e 2, nós fomos desafiados com a doutrina, onde Paulo está combatendo aquela heresia de Colossos, principalmente a questão do gnosticismo. E na mensagem anterior, nós vimos aqui do capítulo 2, 8 ao 23, onde Paulo está combatendo os pontos principais daquela heresia. A filosofia, banhada pela tradição dos homens, fundamentada em espíritos, em questões esotéricas, astrológicas. O legalismo judaico que estava levando o povo a circuncidar-se. O misticismo das religiões de mistério, a ponto de levar a igreja colossense a estar adorando anjos, seres espirituais, a dirigirem as suas vidas baseadas em revelações que eles diziam que era de Deus e através de anjos, e também o ascetismo, que fazia com que aquele povo que haviam abraçado a filosofia dualista e que entendiam que a matéria é má, eles caíram no extremo, o extremo do ascetismo, de fazer com que o seu corpo fosse privado de tudo aquilo que é bom, que é prazeroso. Então, havia mestres que diziam, não toque nisso, não faça aquilo, não manuseie isso, não faça aquilo outro. E Paulo está combatendo essas heresias, mostrando a centralidade da pessoa de Cristo, a beleza de Cristo e dizendo, Cristo é suficiente. Nós só precisamos de Cristo e nada mais. Não é Cristo mais filosofia, não é Cristo mais circuncisão, não é Cristo mais ascetismo, legalismo, é Cristo somente. Se você tem Cristo, você tem aquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e você vai encontrar a plenitude da sua vida, a perfeição para a sua vida. Só que quando Paulo está combatendo esse falso ensino,
dentre tantas coisas que ele falou sobre essa nova vida que nós temos em Cristo. Se você olha aqui do verso 11 até o verso 15, quando ele combateu a questão do legalismo judaico, ele disse que nós não precisávamos nos circuncidar, porque nós já havíamos sido circuncidados no ato do batismo, a circuncisão de Cristo. Quando nós fomos batizados, nós fomos circuncidados no nosso coração. E que o batismo é aquele momento onde a sua vida é completamente transformada. É o ato do batismo que revela isso. Você foi batizado, significa dizer que você morreu para este mundo e você está ressuscitando para Cristo. Você morre e você ressuscita nesse ato do batismo. Quando a gente chega no verso 20, Paulo diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vocês estão se sujeitando a ordenanças, a ensinos de homens, doutrinas de homens, que diz, não toque nisso, não faça aquilo outro, use determinada roupa, frequente determinado lugar. Por que que vocês que morreram para esse mundo, que morreram com Cristo, vocês estão se submetendo a ensinos e tradições dos homens? E ele vai destruir o ascetismo daquele povo, dizendo que o que está por trás de uma vida asceta geralmente é o culto a si mesmo, é a falsa humildade, é uma espiritualidade de espelho e que não tem poder algum contra a sensualidade. Porque quanto mais legalista, quanto mais asceta, quanto mais você viver criando regrinhas para a sua vida, de tamanho de cabelo, tamanho de saia, de não usa isso, não usa aquilo, não faz aquilo outro, quanto mais você coloca nãos na vida de uma pessoa, mais você está gerando pecado na vida daquela pessoa, porque o não é gostoso. É aquele princípio básico. Não jogue lixo aqui. Passa lá depois. Não atire pedra no vidro, na janela. Vai ver o que vai acontecer com aquela janela. Aí, após Paulo ter combatido essa questão do gnosticismo, o legalismo judaico, o misticismo daquele povo e o ascetismo, Paulo agora entra no capítulo 3 com a parte prática de toda a doutrina que ele vem expondo, porque de repente alguém pode dizer assim: ah, pastor, então quer dizer que a minha fé ela não tem implicações práticas na minha vida? Quer dizer que liberou geral? Agora à tarde eu perguntei a um irmão no Zap: e aí, o que achou da mensagem da manhã? Ele disse assim: muito boa, mas ficou faltando esclarecer mais um pouco o outro lado, porque senão dá a ideia de liberar geral. E aí eu disse: mas o capítulo 3 vai tratar disso. Porque o que Paulo está dizendo é, se por um lado nós não devemos nos submetermos nem 1 milímetro sequer, 1 segundo, à tradição de homens, a ensinos de homens, a legalismos criados dos homens, por outro lado, nós devemos viver uma vida nova, que glorifique a Deus e que seja para a glória de Deus. Nós não somos chamados à obediência dos homens, a nos submetermos aos caprichos, aos ensinos, às tradições, a tudo aquilo que os homens colocam diante de nós, como regrinhas para a nossa vida. Nós somos chamados para viver uma vida nova, à luz da glória de Deus, porque nós queremos amar e agradar esse Deus que nós servimos. Aí entra o texto que nós acabamos de ler e todo o restante da carta, porque a partir daqui, como eu disse, Paulo vai trazer palavra para o esposo, para a esposa, para o filho, para o empregado, para os servos. Paulo vai agora trazer que nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus. E a teologia é a mãe da ética.
E Paulo vai aplicar isso para nós. Então, com isso em mente, vamos olhar para o texto para a gente ver aqui as implicações desse texto para nós. Eu deixei só os 4 primeiros versículos, que é a base para todo o restante da carta, por isso que eu resolvi expor só esses 4 primeiros versículos nesta mensagem. Paulo começa dizendo assim: portanto. E esse portanto aqui é uma drobadiça. Nunca pule um portanto, um mas, contudo. Eu tinha um professor de seminário que ele dizia, é uma drobadiça. Você só vai entender o que está sendo dito aqui se você chegar à conclusão nessa dobradiça aqui do que foi dito antes. E como eu disse, o que é que Paulo vinha dizendo antes? Se vocês morreram com Cristo, como é que vocês estão se submetendo à regra de homens? Se vocês morreram com Cristo para as coisas deste mundo, como é que vocês estão vivendo agora uma vida de escravidão, a legalismos? Mas esse, portanto, aqui, ele não só liga ao verso 20, como ele liga ao verso 12 e 13, quando ele fala do ato do batismo. Paulo diz, vocês morreram com Cristo. No dia que você foi batizado, você morreu com Cristo para esse mundo. Você estava unido a Cristo e você morreu para esse mundo. E aí, quando você sai das águas do batismo, você ressuscita para uma vida nova. Ele vai trabalhar isso em Romanos também. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também reconhecereis e sereis manifestados com Ele em glória. Você já pensou que texto precioso? Você já pensou que coisa extraordinária Paulo está dizendo aqui? Agora nós não estamos diante de legalismos. Agora nós não estamos diante de tradições humanas. Agora nós não estamos aqui diante de regras de denominação A, B ou C, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que você deve usar, o que você não deve usar. Agora nós estamos diante de um texto que está dizendo assim, se você morreu com Cristo, e você ressuscitou com Cristo, a sua vida é diferente. A sua vida vai ser uma vida diferente. A sua visão, a sua cosmovisão, os seus valores, os seus princípios, a sua ética, a sua moral, a sua maneira de ser e de encarar esse mundo vai ser completamente diferente. Não é a mesma coisa. Por uma razão muito simples que ele vai colocar aqui, quase no finalzinho do texto. Cristo é a nossa vida. Ou seja, a minha vida agora é Cristo. O meu viver é Cristo. O meu morrer é Cristo. Tudo na minha vida aponta para Cristo Jesus. Mas olhe para o texto, porque esse texto é muito rico. Porque Paulo começa dizendo assim, portanto, uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e veja a ênfase que eu estou dando, porque na nossa versão atualizada, diz assim, portanto, se ressuscitaste, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e esse se na língua portuguesa, ele dá a ideia de possibilidade. Se eu for, se eu puder. Só que essa partícula aqui no texto grego, ela não dá a ideia de possibilidade. A melhor tradução, e talvez você tenha aí NVI ou outras versões,
A melhor tradução para esse texto aqui deveria ser assim: portanto, uma vez que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, porque na língua grega a ideia aqui é de certeza, ele não está indicando uma possibilidade. Ele já disse no capítulo anterior que nós morremos para o mundo com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo no ato do batismo, na obra de Cristo. Então isso já aconteceu. Ele não está falando aqui de uma possibilidade, de algo que possa acontecer no futuro. Ele está levando em consideração que aquela igreja, que aqueles irmãos para os quais ele está escrevendo, já morreram com Cristo. É só você olhar o verso 20 do capítulo 1, olhar o verso 13 e 14. É só você olhar os textos anteriores, que na mente de Paulo, aqueles irmãos já morreram com Cristo e já ressuscitaram com ele no batismo. Aí o que ele está dizendo é: portanto, uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, uma vez que essa obra aconteceu na vida de vocês, que vocês, por estarem unidos a Cristo, e Cristo morreu, você morreu com Ele, Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele, e isso é encenado, esse teatro divino é feito no ato do batismo. Uma vez que isso aconteceu na sua vida, e você não tem dúvida disso, ele diz: buscai as coisas lá do alto. Olhai para o alto. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque se houve uma obra de regeneração na nossa vida, como eu disse, o nosso olhar muda. A cosmovisão muda. Eu não estou falando aqui de você ter levantado a mão e aceitado Jesus. Isso não significa nada. As estatísticas mostram que boa parte das pessoas que levantam a mão não fica na igreja. O Instituto Billy Graham foi feita uma pesquisa, depois de todas as grandes cruzadas que Billy Graham fez no mundo, cruzadas para centenas, milhares de pessoas, chegaram à conclusão que apenas 5% daquele povo que veio à frente permaneceu. Porque você pode vir à frente por causa do emocionalismo do momento, da retórica do pastor. E aí o cara veio à frente porque houve uma insistência. Ele não veio porque ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, e por isso ele não busca as coisas do alto, ele não olha para o alto, ele não vive na perspectiva do alto, ele não tem visão do alto, a visão dele é só deste mundo, porque ele nunca passou pelo processo de morrer e ressuscitar com Cristo. Até porque não foi pregado o verdadeiro evangelho para ele. Até porque não foi pregado Cristo para ele, não foi pregado a cruz, não foi pregado arrependimento, não foi pregado sobre céu, sobre inferno, sobre vida transformada, foi pregado para ele outras coisas, e não o verdadeiro evangelho. Não foi ensinado para ele sobre o céu, foi ensinado para ele como ser vitorioso na terra. Foi ensinado para ele que se ele levantar a mão e vir à frente e o pastor fizer uma oração, todos os problemas dele vão se acabar. Ele vai parar de sofrer. E o slogan de algumas igrejas aí: pare de sofrer. Venha para cá. Você vai ter casamento, carro novo, apartamento, empresa. Sua vida vai mudar. Mas não está falando da realidade espiritual, está falando de coisas materiais. E aí esse cara que entrou na igreja, mas não entrou pela via correta, que é a pregação fiel do evangelho. E o que é o evangelho? Lembra do que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 15? Eu venho anunciar para vocês o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, ressuscitou, segundo as Escrituras, subiu ao céu e voltará para buscar o seu povo. Isso é o evangelho. E quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, Cristo, e a pessoa se converte, ela começa a olhar para o alto. Antes ela só pensava em carro,
comida, bebida, as coisas desta vida. Mas quando ela ouviu o verdadeiro evangelho, ela foi transformada, e ela passou pelo sacramento do batismo, e ela começou a ser instruída na palavra de Deus, ela começa a buscar as coisas do alto. Por isso que Paulo não está falando aqui de uma possibilidade, por favor. Aquela historiazinha de crente carnal, de crente que é mais ou menos, nada disso. Ou você é crente, ou você não é. Ou você busca as coisas do alto, ou você não busca. Ou você passou por esse processo de morte e ressurreição em Cristo, ou você não passou. E se você passou, você vai buscar as coisas do alto. Portanto, uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Agora veja que coisa extraordinária aqui, porque Paulo está falando de algo que é natural na nossa vida, quando nós passamos por esse processo, mas Paulo está dando uma ordem para aquela igreja. Na verdade, ele vai dar duas ordens aqui, buscar e pensar. Então ele está dizendo, igreja de Colossos, vocês são crentes de verdade? Eu creio que sim. Então, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, uma vez que vocês passaram por esse processo da regeneração, então, busque as coisas do alto. Busque as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Qual é o ponto aqui? Eu sei que pode parecer repetitivo, mas não é. Se você não entende o contexto da carta, você pode dizer aquilo que Deus não falou. Então, muito cuidado quando você vai dar a interpretação de um versículo. Porque você está lendo o versículo e você tem que ler aquele versículo dentro do contexto da carta, do que o autor quis. Se você tira um versículo do contexto, ele já não é mais a palavra de Deus. Ele pode ser palavra do homem e pode ser até palavra do diabo, se você tirou do contexto. Como o versículo lázinho do profeta, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Não levanta a mão, não. Quantas vezes você já ouviu pastores pregando esse texto, dizendo assim, irmãos, é importante ajudar o irmão, é importante fazer isso, fazer aquilo, traz aquela palavra de motivação, citando esse versículo lá do profeta Isaías. Aí quando você vai ler o versículo, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, seja forte, são dois idólatras se preparando para fazer um ídolo. E aí se coloca como slogan de campanha de oração, de cruzada, de palavra motivacional. Você está tirando o texto do contexto. Então, por que Paulo está dizendo para aquela igreja de Colossos, após tudo que ele falou, capítulo 1 e capítulo 2, após ele ter exposto toda a doutrina, mas ele continua, porque existe algo também interessante em Paulo. Ele não consegue fazer a aplicação prática sem colocar ali a doutrina, está trazendo a memória dos irmãos. Qual é o ponto aqui? Se você olha a heresia gnóstica, a ideia é que Deus é um ser puro e que está completamente distante de nós e que Ele não criou esse mundo foi criado pelos éons, que são as emanações divinas que foram saindo desse ser de Deus e que cada vez mais distante essas emanações, mais hostis a Deus, e uma dessas emanações, lá na ponta, um demiurgo, um Deus mau, foi quem manipulou a matéria e criou todas as coisas. E aí, para você fazer esse caminho de volta para Deus, você teria que fazer todo esse trajeto a partir desses seres espirituais. Daí o culto aos anjos, daí a invocação desses seres espirituais, daí eles olharem para Jesus como mais um que poderia, nessa escala, nos levar a Deus. Mas era preciso seguir todo esse processo. Senhas, contrassenhas, conhecimento secreto, uma série de coisas. Aí Paulo está dizendo, igreja de Colossos,
Uma vez que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, uma vez que vocês passaram por esse processo espiritual a partir da união mística com Cristo, busquem as coisas do alto. E quando eu estou falando do alto, eu não estou falando aqui na dimensão cósmica dos espíritos elementares, dos astros, desses seres espirituais. Eu estou falando aqui onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu estou dizendo a você que você não precisa de espírito elementar, de anjo, de ser, de intermediários. Você pode buscar as coisas do alto, e como você tem Cristo, você ressuscitou com Cristo, a igreja está unida a Cristo, você tem acesso direto ao trono de Deus, onde Cristo está sentado. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária! Porque Paulo continua batendo naquela ideia de que eu preciso de mediadores. Então Paulo está dizendo, igreja de Colossos, parem com isso. Busquem sim as coisas do alto, mas eu estou falando aqui de algo realmente além dessa dimensão dos seres espirituais, porque na cultura daquele povo, o universo, essa dimensão cósmica era tomada por espíritos, por seres espirituais. Ele está falando, eu estou falando de você romper tudo isso e você ir lá onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Você já está lá em Cristo Jesus. Então busca as coisas do alto. Só que ele não para aí. Ele diz, pense nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. E o texto vai nos colocando assim no canto da parede, para que a gente faça uma radiografia da nossa vida. Porque ele está dizendo, você ressuscitou com Cristo? Você é crente de verdade? A sua vida foi transformada? Não estou perguntando se você é presbiteriano, batista, se você levantou a mão, se você simplesmente passou por um ato litúrgico do batismo. Eu quero saber se você realmente ressuscitou com Cristo. Ressuscitou? Se você ressuscitou juntamente com Cristo, você vai buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mas também, pense nas coisas do alto, e não nas que são da terra. O que acontece hoje, meus irmãos? Deixa eu colocar uma legenda para você entender. Uma vez uma irmã disse para mim assim, pastor, converse com meu marido, não foi aqui, foi em outro lugar. O que, minha irmã? Meu marido não ora, não lê a Bíblia, não quer saber das coisas de Deus. Conversa com ele. Digo, minha irmã, por que você não conversa assim? Ele está mais próximo, né? Não, pastor, eu já conversei, já insisti com ele, falo com ele. E o que ele disse? Ele disse que quem tem que ler a Bíblia, se preocupar com doutrina, com teologia, é o pastor, e não ele. Essa pessoa, provavelmente ela não passou por esse processo aqui. Meu irmão, se você não pensa nas coisas de Deus, se você não busca as coisas de Deus, se você não tem prazer nas coisas de Deus, se você não enamora as coisas de Deus, algo está errado com você. O que ocupa o seu pensamento? Lembra da música da introdução? Que sejas meu universo, que seja tudo o que sinto, o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento da minha vida. Que seja o Senhor. E Paulo não está dizendo isso, irmão, não é filosofia barata, não é psicologia barata, não. É só você olhar o que Cristo fez por você. É só você dar uma olhadinha no capítulo 1. Quem é esse sobre o qual o nosso pensamento deve estar constantemente? Ele é o Criador dos céus e da terra, o Senhor absoluto do universo, aquele que todo principado e potestade está sob os seus pés, sob o seu domínio,
Aquele que veio a esse mundo, que morreu por você, que perdoou seus pecados. Que Paulo vai dizer no capítulo 1, que nos libertou do império das trevas, que nos transportou para o reino do seu Filho amado, que fez essa obra extraordinária na nossa vida. Ele não é digno do seu pensamento, da sua busca. Ele é aquele que Paulo diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento humano. Ele é aquele que Paulo disse na perícope anterior, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. Aí Paulo está dizendo, pense nas coisas do alto, meu irmão. Pense onde Cristo está assentado à direita de Deus. Medite nisso. Viva a sua vida com essa perspectiva, com essa visão. Mas eu sei o que está passando na sua mente, porque passa na minha também. Quando eu estava estudando o texto, passou. Ah, pastor, então eu não vou pensar no Enem, no meu trabalho, no TCC, no projeto que eu tenho que fazer, nas contas que eu tenho que pagar. Não é isso que Paulo está dizendo, não, meu irmão. É claro que você, daqui a pouco, talvez você já está pensando na viagem, você já está pensando no que vai fazer amanhã, você tem uma agenda, você tem um cronograma, você tem tarefas a cumprir, você tem pessoas que você chefia. Paulo não está dizendo que você vai abrir mão das suas responsabilidades, não. E a prova é tanto que, se você ler o capítulo 3 e 4, Paulo vai doutrinar a igreja como é que devem ser as nossas relações humanas. Nós devemos cumprir com os nossos deveres, com os nossos compromissos, nós devemos nos relacionarmos para a glória de Deus. É só ler o capítulo 3 e 4. Mas o que Paulo está dizendo é que amanhã pela manhã, hoje à noite ainda, você vai preparar o seu trabalho, mas você não olha para o seu trabalho como o ímpio olha. Você não olha para a vida, para esse mundo como um qualquer. No dia que você ressuscitou com Cristo, no dia que você ganhou essa nova vida em Cristo, você ganhou uma visão diferente de mundo, e tudo na sua vida é visto a partir dessa sua meditação, dessa sua reflexão, desse seu ponto de partida, que é as coisas do alto, que é Cristo, que ocupa o seu pensamento. Eu sou médico, eu estou ali no consultório, não para ganhar dinheiro, eu estou ali no consultório não como mais um, eu estou ali para a glória de Cristo. Sou engenheiro, sou padeiro, motorista, não interessa o que você for, a sua vida é moldada por esse pensamento. Você pensa em Cristo. Você pensa em Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu pergunto para você, nas coisas da terra a gente pensa ou não? E cada vez mais devemos pensar, enquanto estivermos aqui. O problema é ficar só nisso. Você faz planos, você tem objetivos na vida, glória a Deus. Você estuda, você se prepara, você quer galgar patamares cada vez maiores, glória a Deus, nenhum problema. O problema é quando você só foca nisso. Só foca nisso. Você não consegue ver outra coisa. A sua vida é só isso. No máximo, domingo à noite, participar do culto, volta para casa, só domingo que vem. Mas você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não procura conhecer a sua fé, o seu Deus, as implicações da doutrina. É muito sério, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui.
Paulo não precisava dizer para aqueles irmãos, olha, pense nas coisas da terra, porque nas coisas da terra nós pensamos naturalmente, nós vivemos para elas. E, detalhe, nós vivemos tão focados nas coisas deste mundo, que a gente acha que não vai morrer nunca. Todos nós somos pegos de surpresa. Todos nós. Paulo está dizendo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Não viva somente enfiado nas coisas da terra, nas coisas desta vida. Não que você vá desprezar, por favor, não deturpe a pregação. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que viver a sua vida da melhor maneira possível, para a glória de Deus. Mas, por favor, não viva só nas coisas deste mundo. Porque, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, este mundo passa. E passa rápido. Deus não nos fez para vivermos 70, 80 anos. E hoje a idade do brasileiro aí, pelas pesquisas, talvez está chegando a 90. Tem uma galera de 90 anos aí, tranquila. Mas a hora chega. Se não morreu de novo, vai morrer de velho. Mas a hora chega. E se você pensou só nas coisas desta vida? E se você viveu só para amealhar tesouros, bens, honrarias, diplomas, anéis? Lembra da parábola? Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te. Aquele cara ali era inteligentíssimo, proativo, um administrador nato, construiu muitos celeiros, um cara previdente, um cara proativo, um cara inteligentíssimo, fez o dever de casa certinho e estava com os celeiros cheios, e ele não era aquele miserável, não, que tem dinheiro, mas não desfruta do dinheiro. Ele era inteligente. Alma, tens em depósito. Então agora coma, beba e regala-te. Ele era inteligente. Abrindo parênteses. Meu irmão, está ganhando dinheiro? Jesus está lhe abençoando? Está de vento em popa? Aproveita, meu irmão. Aproveita a oportunidade que Deus está lhe dando. Deus está dando dinheiro para você, para o seu bem, para o bem da sua família, para você investir na obra de Deus, para você glorificar o nome de Deus. Aproveita. Não, eu tenho que ganhar mais, e mais, e guardando. Tu vai morrer, miserável, e a viúva vai casar, e o cara vai desfrutar de tudo. Rapidinho ele vai desfrutar da sua casa, do seu carro, do seu dinheiro. Primeira coisa que ele vai fazer é, minha filha, você está precisando de uma viagem internacional. E se ele for um cara assim legal, ele vai pelo menos acender uma vela lá no túmulo do besta. Agora, o que o Senhor disse da parábola? Louco. Opa, louco? Como é que o cara é louco? Que o cara pegou uma fazenda falida e triplicou a renda daquela fazenda. Que doido é esse? Parece o doido da história de Ariano Suassuna, né? Que quando o pai dele era governador da Paraíba, ele disse que o pai dele fez lá um hospício para colocar os loucos, e contratou um psiquiatra e homenageou esse psiquiatra com o nome lá do local. E esse psiquiatra, ele foi o pai da terapia pelo trabalho no Brasil. Ele diz o nome lá. E no dia da inauguração, eles foram lá, o governador, esse psiquiatra famoso da época, todo mundo lá, a comitiva toda, né, de governador. E os loucos
tinham que passar na frente do governador com os carros de mão, que era a terapia, era trabalho. E aí os loucos estão passando com carro de mão, e um está passando com carro de mão invertido. O psiquiatra chegou lá e disse: fulano, não é assim. Não, o psiquiatra não, o governador. Fulano, não é assim, olha, você vira e anda com a carroça assim. Ele disse: eu sei, doutor, é porque se andar assim, eles botam pedra dentro para a gente carregar. Esse era bom. Sabe por que Jesus chamou aquele homem da parábola de louco? Porque ele disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para ela? O que você fez? Você pensou bem, você fez o dever de casa, você cuidou de tudo na sua vida. Mas e a sua alma? E se você partir hoje? E se o Senhor lhe chamar hoje? Como é que vai ficar a sua alma? Aí Paulo está dizendo: buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Não viva somente focado nas coisas da terra. Pense nas coisas do alto. Por quê? Aí ele dá o fundamento. Porque morrestes. E nós morremos para esse mundo. Você já parou para pensar na implicação do que Paulo está dizendo aqui? Você morreu para esse mundo ou você simplesmente teve um desmaio? Ficou tonto assim, em algum momento, assim, numa celebração, ficou tonto, mas depois voltou a si. Sabe aquele camarada que ficou tonto e se tornou membro da igreja, mas não mudou nada, não. É o velho homem, é a mesma pessoa de antes. Tem o mesmo temperamento, os mesmos costumes, as mesmas práticas, a mesma vida. Paulo diz: igreja de Colossos, vocês morreram para este mundo. E por que vocês estão vivendo neste mundo, focado pura e simplesmente neste mundo? Vocês não morreram para esse mundo? Vocês não aprenderam que a vida é além disso aqui? Que nós estamos aqui de passagem? E que nós, do ponto de vista espiritual, nós já morremos, nós já não estamos aqui, nós já morremos para esse mundo. Porque morrestes. Aí ele diz: e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso aqui é extraordinário. Porque os gregos tinham a ideia de que quando você morre, você está escondido na terra. Você está oculto na terra. É lógico, você é colocado na terra. Então, a palavra que se utilizava, de onde vem apócrifos, é a ideia de você estar escondido, ninguém lhe vê. Então, o que é um morto? Alguém que foi colocado debaixo da terra e está ali, você não vê. Você morreu, está ali. Você chega, por exemplo, ali no Morada da Paz, se você olha assim no horizonte, você está olhando aquele cemitério ali, você não vê ninguém, você vê? Está tudo escondido. Alguns estão lá embaixo mesmo. Aí Paulo vai pegar essa palavrinha que era usada nesse contexto, de onde vem a questão de livros apócrifos, a palavra aqui é apócrifos. O que é um livro apócrifo? Paulo está usando o contexto dos gnósticos lá de Colossos. Os gnósticos diziam: nós temos alguns livros que são escondidos, apócrifos. E esses livros contêm uma mensagem, uma filosofia de vida que é para poucos escolhidos, experimentados. E somente para esses aqui é que nós podemos revelar esse mistério. Aí Paulo diz: vocês não têm um livro escondido, vocês não têm coisinhas que são escondidas. A vossa vida é que está escondida com Cristo em Deus. É a vossa vida.
O que ele está dizendo é, o mundo não vê isso, irmão. Por favor. O mundo não vê. O mundo olha para nós, amanhã você vai chegar no seu trabalho, ou daqui a pouco você vai para um restaurante, para uma lanchonete e tal, e você vai chegar ali, e você está no meio dos incrédulos, você está no meio dos ateus, seja lá o que for. Você é igual a todos eles. Até porque nós não somos de outro planeta. Mas há uma diferença no mundo espiritual. É que no mundo espiritual, nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos guardados em Cristo. E é esse estar escondido em Cristo, guardado em Cristo, que faz com que a gente viva uma vida diferente. E aí o ímpio, ele não consegue ver essa vida que está escondida em Cristo, ele só consegue ver os frutos, os resultados. E ele começa a olhar e dizer assim, esse cara é diferente. Essa mulher é diferente. Esse jovem é diferente. Mas onde é que está a diferença? A diferença é que o outro, ele vive para as coisas desta vida. A vida dele está neste mundo, nas coisas desta vida. Ele vai para o trabalho porque ele quer dinheiro, ele vai para o trabalho porque ele tem outros objetivos. Você não, a sua vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. E quando você vai para o trabalho, você vai para honrar a Cristo. Você ressuscitou com Cristo, você tem uma vida nova com Cristo. É diferente. E por favor, meu irmão, eu preciso dar essa ênfase. Aqui não tem nada a ver com veste, aqui não tem nada a ver com corte de cabelo, aqui tem a ver com vida, com plenitude, com perfeição de vida. O que a gente viu na mensagem anterior, em Cristo nós somos aperfeiçoados, nós temos vida plena para a glória de Deus. Vida plena. É claro, precisamos fazer a ressalva. Se a sua vida está oculta com Cristo em Deus, se você ressuscitou, se você busca as coisas do alto, se você pensa nas coisas do alto, você não vai viver à luz ou refém da moda, dos padrões que esse mundo está colocando aí. Você não vai viver assim. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vive à luz dos padrões deste mundo. Ele é cidadão do reino dos céus. Então a mulher de Deus, quando ela vai vestir uma roupa, ela vai perguntar para Jesus se aquela roupa glorifica o nome dele. A mulher do mundo, quando ela vai vestir a roupa, ela vai ver se aquela roupa vai dar destaque à beleza dela, à sensualidade, o corpo, se vai chamar a atenção, se vai mostrar que ela é empoderada. A mulher de Deus não. A mulher de Deus não. A mulher de Deus, ela vai se preservar para o seu marido, ela vai se preservar para aquele ato que é abençoado por Deus. Ela não vai ser moldada pelos padrões do mundo, porque a vida dela está escondida com Cristo em Deus. A vida dela não está nas coisas deste mundo. Aí Paulo diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Agora, olha que coisa maravilhosa. Quando Cristo, que é a vossa vida. Você já parou para pensar no que Paulo está dizendo aqui? Cristo é a sua vida? O Dr. William Barclay, comentando esse texto, ele diz assim, os homens usam ditados. Meu trabalho é a minha vida. Já ouviu isso? Minha esposa é a minha vida. Alguns casais até se tratam assim, né? Vida para lá, vida para cá. Meu time de futebol, essa empresa, isso aqui é a minha vida. Olha, pastor, isso aqui é a minha vida, eu não posso perder isso jamais. Cristo, que é a nossa vida. É Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que eu ouvi há muitos anos atrás e até hoje isso ecoa na minha mente. E de vez em quando eu pergunto assim, Senhor, será que eu estou vivendo à luz disso? Tem misericórdia. Meu irmão, ou Jesus é o primeiro lugar na sua vida, ou ele não ocupa nenhum outro lugar.
Jesus tem que ser o primeiro lugar na sua vida, a ponto de você estar disposto a abrir mão de pai, mãe, filhos, bens, seja lá o que for. Ele é a nossa vida. Lembra do que Paulo diz em Filipenses? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo que eu vivo, que eu morra, a minha vida é Cristo. E se eu morrer hoje, é lucro, porque eu vou estar diante dele. Não é que eu vou buscar a morte, vou pular de cima da ponte, nada disso. No dia que ele chamar, amém. Mas quando eu morrer, não vai ser desespero, é lucro. É lucro. Meu apartamento é a minha vida. Se perdeu o apartamento. Lembra quando o Collor assumiu a presidência da República? Confiscou a caderneta de poupança. Quantas pessoas tiraram a vida? Porque a vida dela era aquele dinheiro. A vida dela era aquela casa. A vida dela era o carro, era o bem. Mas se Cristo é a nossa vida, meu amado irmão, você vai viver contente em toda e qualquer situação. Você vai saber viver na bonança, aproveitar a bonança, e você também vai saber viver na hora da prova, da escassez, crendo que o Senhor é a sua vida. A sua vida não se resume às coisas deste mundo. Cristo é a sua vida. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: será que é mesmo? Será que é mesmo? Uma vez eu ouvi pastor Enoque contar uma história, lá na congregação, com certeza ele contou aqui muitas vezes. Um pastor só chegava atrasado no culto. E aí, os irmãos chamaram o pastor para conversar. Pastor, o que está acontecendo? Não, meu irmão, é porque eu gosto tanto do meu filho. Ele tinha acabado de ser pai. Eu gosto tanto do meu filho que eu estou brincando com ele ali. Chega a hora do culto, eu não consigo deixar de estar com ele ali para ir para o culto. Um marinheiro assim de primeira viagem, né? Só abrindo um parênteses aqui, eu estou atento ao relógio. Uma vez, um irmão muito querido lá da minha cidade, acabou de ser pai. Nasceu a criancinha dele, apaixonado, meu Deus do céu. Aí, ele era presbítero, Tiagão, foi dirigir o culto na igreja. E a liturgia, o culto, o texto que caiu na liturgia era o texto de Daniel 5. A escritura na parede. E na versão corrigida, diz assim: Mene, mene, tekel, parsim. O presbítero, lendo o texto, ele disse assim: nenê, nenê, tekel, paizinho. Até hoje a gente tira o couro dele. Ele fez uma tradução assim: nenê, nenê, tekel, paizinho. Disse, não, rapaz, não é isso que está aí, não. Voltando aqui. Cristo é a sua vida? Você pode dizer isso de coração? Essa semana estava um colega meu lá de Currais Novos, um homem de Deus, Ayrton, um dos meus amigos, que a gente tem amigos, você conta nos dedos. Nós temos muitos colegas, mas amigo, você conta. E ele estava me trazendo à memória uma palestra que ele ouviu de história da igreja, onde o pastor estava ministrando e ele disse assim: irmãos, há uma diferença muito grande entre o evangelho que é pregado hoje e o evangelho que era pregado na época dos apóstolos e dos primeiros séculos na história da igreja. Porque o que era pregado na época dos apóstolos e o que é pregado hoje? O que é pregado hoje? Meu irmão, aceite Jesus que a sua vida vai mudar. Você vai ser abençoado assim, assim, assim. Aí o cara diz: opa, estou quebrado, estou precisando, vou entregar minha vida a Jesus e Ele vai fazer diferença.
e quando não faz, ele sai revoltado com Deus, com o pastor, com a igreja, com todo mundo. Aí Ayrton estava me lembrando uma coisa. Sabe como é que era no primeiro século? Pelo menos nos 3 primeiros séculos, e ainda hoje em alguns países onde o cristianismo é proibido. Você quer ser crente, meu querido? Você está disposto a perder seus bens? Você está disposto a perder sua família? Você está disposto a morrer? Você quer entregar sua vida a Jesus? Você está disposto a passar por tudo isso? Ah, meu irmão, aí é diferente. Mas quando Cristo é a nossa vida, e não as coisas deste mundo, nós agimos de forma completamente diferente. Houve um movimento na história da igreja chamado os Morávios, quando o conde Ludwig Zinzendorf, ele mandou missionários para o mundo inteiro na época. E lá naquela comunidade morávia, eles estavam lutando pela obra missionária, pelo trabalho missionário. Então, cada 25 crentes moráveis, eles sustentavam um missionário fora da Alemanha. Eu só vi isso uma vez, presencialmente, foi na Igreja Batista aqui de Pirangi. A mocidade da igreja se reuniu, eu fui pregar no culto, e aquela mocidade iria manter um missionário no campo missionário. Os jovens, não era a igreja, a instituição, eram os jovens. Escolheram um casal dentre eles e eles iam manter. E aí o conde foi mandando os missionários, e mandando os missionários, e mandando os missionários. Chegou um momento que ele não tinha mais ninguém para mandar. E aí ele chegou para uma determinada pessoa e disse assim, uma pessoa muito pobre naquela comunidade, e disse: você se disporia a ir para o campo missionário? Aquele irmão em Cristo disse assim: eu vou. Eu só tenho uma exigência. Ele disse: qual? Ele disse: consiga para mim um par de sandálias, que eu vou. Era fazer obra missionária, não era teatro, não era turismo, como alguns fazem. Tem uma galera aí viajando e vive de igreja em igreja pedindo dinheiro, dizendo que está fazendo a obra missionária, andando por todo canto com o dinheiro dos bestas. Deveria arrumar uma lavagem de roupa, dizendo que está fazendo a obra missionária. E aquele irmão, naquela comunidade morávia, disse: o senhor consegue um par de sandália que eu vou? O conde disse: eu consigo. E foi buscar. Já era tarde. Quando ele voltou muito cedo, naquela cabanazinha, o irmão não estava mais lá. E ele ficou procurando informações. E aí alguém disse: ele partiu muito cedo para o campo missionário. Ele não esperou a sandália. Ele foi do jeito que ele estava, levar Cristo para aquelas pessoas. Esses irmãos morávios, quando eles não tinham dinheiro, eles se vendiam como escravos para as minas de carvão, simplesmente para poder estar entre os escravos, para pregar o evangelho para eles. É por causa de gente assim, meus irmãos, que nós estamos sentados hoje aqui nesses bancos acolchoados, nessa igreja bonita. É por causa de gente assim que hoje nós temos transmissão na internet. É por causa de gente que deu a vida por Cristo, que Cristo era tudo, tudo para eles, que nós estamos aqui. Agora veja o resultado final. Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Que coisa extraordinária. Paulo está falando daquele momento apoteótico, da parousia,
da segunda vinda de Jesus. Ele está dizendo, você que buscou as coisas do alto, você que pensou nas coisas do alto, você que viveu a sua vida tendo consciência de que você já morreu para esse mundo não interessa para você, a sua vida está além daqui. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós vamos ser manifestados com Ele em glória. Não para sermos condenados, mas em glória com Ele. E aí, sabe o que vai acontecer? Aqueles que viveram para esse mundo, para esta vida, já tiveram o seu prazer, já tiveram a sua glória, já tiveram o seu momento. Eles agora vão sofrer eternamente. Aqueles que viveram na perspectiva da eternidade, eles vão viver com o Senhor para sempre, em glória. Eu não sei você, meu irmão, mas isso aqui enche o meu coração de esperança. Porque uma coisa eu tenho muito clara comigo, eu não vou ser rico. Nesse mundo não. Mas eu já tenho a maior das riquezas, que é o Senhor Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. Mas saia daqui respondendo essas perguntas. Para você, não é para mim, é para você. Você tem buscado as coisas do alto? Não confunda vir o culto com buscar as coisas do alto. Você pode vir o culto por uma mera religiosidade, por uma mera satisfação aos outros. Você pode estar aqui a mente lá fora. Eu estou perguntando, você busca as coisas do alto? Você pensa nas coisas do alto? Você tem noção de que a sua vida realmente teve essa transformação? Cristo é a sua vida? Você gosta de ler? Você lê literatura, português, matemática, geografia, mas você lê a Bíblia também? Você procura estudar? Veja como, desculpa meu irmão, eu preciso ser sincero, o profeta é aquele que se expõe, eu preciso ser sincero. Veja como nós muitas vezes somos hipócritas. Quantas horas você estudou se preparando para o concurso, porque você ia ganhar um bom salário? Quantas horas você sentou o bumbum na cadeira e disse, eu tenho que focar, olha pastor, eu tenho que focar. Inclusive eu já falei com a namorada, e já isso, aquilo, outro, eu estou me privando de lazer, disso, daquilo, porque eu tenho que passar nesse concurso. E aí os cara da motivação diz, bota lá o contra-cheque assim na parede do quarto, para você ficar olhando para aquele salário ali, isso vai dar motivação para você estudar 8, 12, 15 horas. E você estudou 8, 15 horas para ganhar um salário de 5, 6, 7 mil. Mas eu pergunto, quando foi a última vez que você passou meia hora com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus? Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você disse, eu vou comprar um livro evangélico, um livro de história da igreja, de doutrina, eu quero estudar? Quando foi a última vez que você foi lá para o YouTube, não foi só para ver besteira não, ouvir uma pregação, um podcast de um teólogo, de um pastor, para aprender, aprofundar-se na sua fé? Quando foi a última vez? Ou você é daquele que quando a pessoa faz uma pergunta, você diz, eu vou perguntar ao meu pastor, porque eu não sei não, eu sou o burrinho de Jesus. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não estudo, eu vou perguntar ao pastor. O desejo do meu coração, meus irmãos, e o clamor da minha alma, é que a gente possa sair daqui exortados, a palavra é para você e para mim, mas ao mesmo tempo confortados pela obra de Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus porque você está aqui esta noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está na casa do Senhor. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Isso é um bom sinal. É um maravilhoso sinal de que você está tirando um tempo da sua vida para buscar, para pensar, para refletir nas coisas do alto. Mas como eu disse, não fique só no culto. Se aprofunde, cresça, desenvolva, viva para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar?